Eu acho que o que a gente vai conversar aqui não tem que ser uma coisa sólida. Eu acho que o Não, quanto né? mais a gente arborizar sobre esses assuntos, eu acho que vai ajudar alguém que está ouvindo o canal, sabe? É o que eu falei para você. Aqui é o seu ambiente, é o seu espaço. A gente vai falar sobre tudo que você acha que é importante passar para as pessoas que estão ouvindo. Ai, obrigada, amiga. E aí, Mas, e me diz uma coisa, e como foi que surgiu esse projeto do Quilombo? Como foi que você já tinha pensado nisso antes? Foi no período da faculdade? Como foi que aconteceu? então, pra gente falar de quilombo, a gente vai ter que falar de muita Jamaica aí. Vai ter que falar de muita Jamaica. É uma Jamaica que às vezes até dói falar ainda. Mas estamos aqui pra ainda porque eu sou corajosa, eu sou guerreira e eu não tenho medo de mim mesma. Né? Pra gente falar de quilombo, a gente tem que falar de toda uma criação de um ser humano, de toda uma ideologia que foi sendo capturada, absorvida dentro de diálogos, experiências, para chegar onde foi a criação do quilombo. Né? Eu sou Jamaya, eu sou sobrevivente de abuso sexual, sobrevivente de diversos tipos de violência, sou sobrevivente de diversos tipos de negligência familiar, estrutural, estatal. Não me considero cidadão, porque quem se considera cidadão, um cidadão é aquele que consegue exercer cidadania, ter seus plenos direitos, né, a saúde, a alimentação, a moradia, a trabalho, né, a segurança. Isso é um cidadão. Se eu não consigo exercer o meu papel como cidadão, ter essas coisas, que é um papel do Estado, me dá, então eu não sou cidadão, não consigo me considerar cidadão, porque eu não tenho os meus plenos direitos. Então a gente vem aí da Jamaica, a criança fragilizada, traumatizada, que se revolta com o seu núcleo, o seu primeiro núcleo familiar, seu primeiro núcleo 1, que a gente chama, e vai se revoltar com ela mesma e com tudo que dá na sua volta. Por isso que eu era conhecida como Furacão Keila, porque eu me revoltava com tudo, né? Eu era um furacão de ansiedade. Eu percebo hoje em dia que era de ansiedade, era de depressão, mas que vinha de uma forma de fúria. Não era aquela coisa triste. É importante a gente falar disso também, que depressão não é só ficar sentada, deitada na cama sem fazer porra nenhuma. Exato. A minha veio em forma de revolta, uma revolta constante comigo mesmo para com o mundo, né? Era um ciclo, era um tornado, literalmente, que me sugava e sugava tudo que estava ao redor. Então eu fui pra rua, eu me revoltei com família, me revoltei com a sociedade, fui pra rua, fui entender qual que é a do racismo, quem criou, onde é que bate nele, entendeu? Quem foi essa mona aí? Quem é essa mona racista? Quem que é essa? Vamos bater nela, vamos lixar ela. Entendeu? E aí a gente foi entendendo que existem pessoas que, dentro de um grande número de classificações, elas estão, às vezes, nem classificadas. Né? Eu fui uma dessas pessoas que morou dentro de um racismo ambiental muito forte, em que não se tinha saneamento básico, não se tinha infraestrutura, as escolas mal tinham aula, tinha um córrego que a gente tinha que passar para ir para a escola, e de vez em quando de manhã tinha corpos jogados nesses córregos, nessas valas, porque não tinha segurança, e aí o bagulho era louco, entendeu? Tipo, tinha segurança do próprio pessoal lá da comunidade. Seguroso. É aquilo, né? Ó a bala pedida. Era ser capoeirista desde criança, entendeu? Desvia e vamos que vamos. Então, eu fui vendo as pessoas, eu fui vendo esse retrato social das pessoas que estavam ali, porque pra gente era super normal. Então, de um lado da família que eu era super periférico, que eu tava na periferia, na favela, na quebrada, vendo consumo de drogas diários, distribuição de drogas, violência, achando aquilo normal. O outro lado da minha família, que eu também convivia, tava dando o quê? Tava num condomínio fechadinho, tinha quadrinha de futebol, os meus amigos daquele lugar estudavam tudo em escola particular, todos de iPhonezinho, ninguém sabia jogar uma doleta, um
polícia ladrão, um rouba-bandeira. Eu ficava indignado com isso. Eu tive que ensinar a criança a ser criança, senão só ficava jogando, sei lá, Free Fire. Ai, que ódio. Entendeu? E aí, teve essas duas. A minha cabeça, eu tava ficando maluca. Porque eu vivia dentro desses núcleos que eram completamente diferentes. Então, tipo assim, tem uma foto muito famosa de São Paulo que divide 2 bairros, um extremamente periférico. Sim. Eu era essa pessoa, muro, né? Um muro absurdo. Eu era essa foto, entendeu? Porque durante a semana eu tava na periferia, estudando, entendendo o que era fome, contando dinheiro junto com a minha família pra ter o que comer, comprar colchão duro, comprar pão e não sei o quê. E durante o sábado e domingo, eu tava no piconha. Festinha de aniversário com minha amiga, eu gastando 5 mil reais em umas coisas nada a ver. O quê? Eu ficava revoltada. E aí vem essa coisa do... Beleza, precisamos falar de distribuição de renda. Precisamos falar de divisão sociais. Classes sociais, a gente precisa falar sobre isso. E isso vem esse papel como ir lá dentro da comunidade e ir lá dentro do condomínio também falar, gente, vocês não acham que vocês são muito privilegiados, não? E aí eu ia contando as minhas histórias dentro da periferia, isso dentro da faculdade também, mais pra frente, isso foi antes da faculdade ainda, eu tinha uns 14, 15 anos por aí. E aí eu contava minhas histórias de periferia, sobre como que era correr, da invasão policial, as pessoas não entendiam. Era um bagulho de outro mundo, era cena de filme Cidade de Deus. Eu falei assim, gente, pelo menos uma vez por mês entra, porque onde eu morava eram 16 ruas, assim, tipo assim, era um corredorzão, e aí fazia várias ramificações, assim. Aí eram 16 ruas, meu bairro eram 16 ruas. A polícia vinha com vários pelotão do BOPE, entrava uma em cada rua, com fuzil, não tava nem aí se tinha morador, se não tinha, passava por cima, derrubava a barraca, mandava fechar esse estabelecimento, era violento. E quando eu contava essas histórias de como era sobreviver a isso, a galera não acreditava. E aí quando eu ia pra periferia falar que, tem um bairro lá onde a minha outra família mora que eu vou visitar, que a galera tem quadra. Aí, o que é uma quadra, entendeu? Quadra, mas assim, que nem a nossa, não, é bonitinha mesmo, tem pista de skate, tem piscina, entendeu? E aí a visão era tipo, eles não tinham nenhum cabimento de entender como essas coisas ficavam no mesmo lugar. Como eu falei antes, vem um conflito entre essas duas sociedades, né? Essas duas realidades, essas duas sociedades na qual eu convivia. Junto a isso também veio o papel de construção da sexualidade, de entender que eu não era uma pessoa hétero no mundo. E como que foi isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sexualizada desde criança. Eu sempre fui uma criança muito sexualizada. Eu sofri muito com isso ao longo da minha vida. E eu não entendia isso. Porque, querendo ou não, sexualmente falando, eu sempre fui meio bobão, assim, bocó. Por mais que a assessoria olhe pra mim e fale assim, você é uma grande safada, uma piranha, eu não entendia isso, né? Eu não entendia isso. Então eu venho desse trauma que eu não queria lidar, que era o abuso sexual. Teve diversas situações que eu era abordado por homens mais velhos na rua, pessoas mais velhas na rua, querendo justamente dava pra sentir essa segunda intenção, entende? E calma aí que a minha filha tá enchendo o saco aqui. Ai, vem, filha. E aí eu precisei entender, né? O amiguinho da escola hétero que a gente se apaixona na infância, os personagens fictícios, fantasiosos, da mentalidade ou da televisão, seja lá de onde for, que chamam a nossa atenção, entender por que isso acontece, por que eu tô me atraindo por um homem, sendo-se que a sociedade tá falando que eu tenho que me atrair por uma mulher, entende? Tipo assim, tudo bem, eu sou uma pessoa bissexual, mas foi meio estranho entender isso, né? Porque é aquela coisa, a gente sabe que isso existe, mas não falamos sobre isso. Era assim que funcionava na minha casa, na minha família. Eu tava falando que eu tenho parentes LGBTs. A minha avó é uma sabatona, caminhoneira, fervorosa, que ela anda com um martelinho na bolsa dela, eu nunca vou esquecer. Ela anda com um martelinho na boca da cabeça, aí ela bate em qualquer um com o martelinho, né? Não querendo mudar de assunto, mas rapidamente dizendo, teve uma vez que ela foi comprar uma privada na Leroy Merlins, eu acho que era no Guarujá. Ela comprou uma privada, a privada nunca chegou, eles não estavam devolvendo dinheiro, pra quê? Ela foi lá com esse martelinho, destruiu a loja inteira.
inteira, até o bendito do valor da privada. Ela destruiu a loja inteira, peça por peça. A gente também tem o meu tio Fernando, que ele é uma pessoa LGBT, ele foi o eleito garoto de programa mais bonito da Itália em 1900 e sei lá quanto. Bicha babado. E, os meus parentes aí, né? Gente, assim, eu vou deixar o Instagram da Jamai aqui embaixo, depois vocês podem pesquisar, tá? Podem ficar à vontade, gente. Eu sou no low profile, mas eu tô mudando isso. E aí a gente tem essas personagens ao longo da minha vida que aparecem, alguns são parentes, outros nem tanto. Só que era uma coisa muito assim, hoje em dia eu não sei dizer exatamente se eles não falavam sobre isso porque se tratava um conflito interno com aquela pessoa, ou se tratavam de um conflito com a imagem daquela pessoa. Então a gente tem minha avó, sapatona, machuda, que desafia todas as leis estruturais do que era ser convencionalmente uma mulher. A gente tem o meu tio, que é garoto de programa, era garoto de programa, que não sei o quê. Então eu não sei se era um conflito com a ideia, a imagem que eles tinham de si mesmos e passavam isso pro mundo, ou se era um problema pessoal com a pessoa. Aí eu já não sei, não vou entrar nesse campo da filosofia aí não. Mas eu fui procurar isso, né? Jamaia, Quilombo, questões de divisão racial, questões de divisão econômica, situações sociais. E aí eu fui procurar isso, eu lembrei, estava falando sobre a minha sexualidade. E aí eu fui procurar isso, saber a sexualidade, saber como eu conversava com o sexo, né? Porque existem inúmeros debates do que o que realmente é sexo. Mas eu era muito atormentado ainda pela lembrança do abuso sexual na infância. Então, isso é até ótimo estar falando sobre isso, porque, tipo assim, é possível sim continuar a vida depois de um abuso sexual e falar sobre isso sem que isso fique atormentando a gente o tempo todo. Mas demorou muito tempo na minha vida para mim entender como é que eu consumia sexo. Porque todo tipo de toque, essas questões, linguagem de duplo sentido, que dê a calhar ser um flerte, alguma coisa, para mim era uma grande dificuldade. Porque tudo me remetia ao passado, à situação do passado. Então, eu, por muito tempo, imaginava que ser uma pessoa desejada era ser uma pessoa sexualizada. Então, porque como essa foi a experiência, foi um abuso que a gente chama de abuso brutal, a minha ideia era essa, tinha que ser uma coisa violenta. Como as minhas experiências com pessoas que queriam sempre alguma coisa comigo eram de pessoas mais velhas, que queriam uma coisa de uma forma desconfortável, eu estava acreditando que aquilo era o normal. Né? Pessoas estranhas me abordando na rua, perguntando se eu queria transar. Isso é muito bruto. Isso é muito invasivo. E só que isso era tão contínuo na minha vida que eu achava que isso era normal. Eu tava jurando que daí nos meus 14 anos que isso era normal. Né, só que eu nunca falei pra ninguém, nunca tinha comentado com ninguém. E aí eu fui viver essa vida. Então, já que eu já era considerada uma mulher, já vivia desse papel social disfórico, eu falei, quer saber, eu vou pra rua. Vou viver aqui lá na rua. Aí eu fui pra rua, me montei, fiquei uma travesti belíssima, tá aí a foto em algum lugar. Fui belíssima, criei uma jornada, fui para as ruas, conheci várias travestis do centro de Santos, conheço todas. Um beijo, Saci, se você estiver fora da cadeia vendo isso. Um beijo, Bruninha, um beijo pra galera aí que ficou comigo nessa época, me acolheu. É uma situação, tipo assim, falando da nossa realidade, se um dia vocês estiverem vendo isso, era uma situação muito degradante, né? Porque eu era uma adolescente que se montava em busca, que trocava, eu fazia prostituição emocional. O que é uma prostituição emocional para você aí de casa que não sabe o que é isso? É quando você vende o seu corpo em troca de uma emoção. Às vezes de afeto, às vezes de atenção, carinho, uma palavra, um ombro amigo. Eu me prostituo em troca de um amor que nunca veio. A pessoa queria o meu corpo, seja ele masculinizado ou ele feminilizado. Eles queriam o meu corpo, a minha face, o meu cabelo ruivo, belíssimo, a minha cintura fina. Eles queriam isso, meus trejeitos, a atitude com elegância. Eles queriam essas coisas. E era isso que eu vendia. Só que a única coisa que eu cobrava era o quê?
era uma mensagem, um abraço, a esperança de, ai, vamos se ver de novo, e que são uma coisa muito frequente na vida de uma pessoa trans, travesti. E como no meu caso não binária, eu vivia o problema nos dois núcleos. Eu vivia tanto no núcleo que me procurava sexualmente no meio masculino, quanto no meio feminino. Então eu sempre estava meio carente, meio triste. Aí veio a drogradição, né? O drogradicídio. Aí tava eu, Bruninha, aí um monte de galera, Tiago. Num terreno baldio, que era onde as travestis moravam, onde eu fiquei com elas. Eram 6 travestis num quarto. Era um terreno baldio. Tinha uma porta. Eu não vou dar endereço, senão vai ser BBO. Mas era uma portinha que a gente entrava, uma portinha clandestina que dava num terreno baldio. Nesse terreno baldio tinha partes lá que não tinha teto, era só parede, e moravam 6 travestis num quartinho, num só quartinho, dividindo a mesma cama, dividindo o mesmo armário, e um fogãozinho, acho que nem tinha fogão, vivendo lá em conjunto. E aí tinha camisinha usada pelo terreno baldio, seringa da drogadição dos alheios, né? Porque muita gente que vai consumir o programa vai lá drogada, e quer usar droga, aí é um outro BO, porque você tá lidando com uma pessoa que você já não sabe quem é, já não sabe o que ela tá carregando, já não sabe se ela é violenta ou não, que tá se drogando, às vezes a personalidade da pessoa muda durante a drogadição. Então a gente passou por todos esses processos, E, e aí eu fui me entendendo que talvez ali não fosse o meu lugar. Mas não é porque não era o meu lugar, no sentido, tipo assim. Porque a sociedade impõe pra gente, né? Que ser travesti e trans é viver nesse tipo de Tem que se situação. prostituir. Uhum. Tem que estar marginalizado, tem que. É colocada ali. Mas eu tava vendo que, tipo assim, eu tava, depois de muito tempo, uns 5, 6 meses vivendo assim, tudo bem que eu tinha minha casa, não tava morando com eles efetivamente, mas eu passava muito tempo com eles. Eu percebi que talvez ali não fosse o meu local. Mas não como pessoa, mas sim como imagem dentro da sociedade. Eu acho, gente, que talvez esse lugar que a gente está, marginalizado, na precariedade, sem saneamento básico, você tem uma moradia realmente digna. Eu acho que esse não é o nosso lugar. Vamos tomar a frente de alguma coisa? Vamos começar a falar sobre isso? E aí a gente foi, eu e uma outra colega minha, beijo Gabi, que fez Senai comigo. A gente foi pro. A gente tava fazendo Senai na época, que eu era meio vagabunda. Trabalhava como entregadora, fazia programa, e daí, a partir desse movimento que, pô, eu acho que esse lugar não é pra mim, eu quero meu povo fora desse tipo de situação, vou estudar. Vamos estudar. Aí eu fui fazer um cursinho de elétrica, de administração, fui fazendo cursinhos que o Senai dá de graça, e aí para poder tentar crescer na vida, né? E aí eu conheci a Gabi é uma pessoa também periférica, que viveu diversos tipos de situações também. E aí ela fala, amigo, vamos procurar uma frente unida. E aí tinha um movimento de redução de danos do... Qual que é aquela faculdade que tem na cidade? Unifesp. Redução de danos na Unifesp, e a gente procurou entrar, né? É um programa. Eu não vou poupar palavras aqui nesse podcast. Eu procuro ser sempre transparente com o seu público, com o meu público, que seja quem estiver consumindo isso. É um programa de lavagem de dinheiro absurda, né? Porque você trabalha o ano inteiro nos projetos dele. Um dos grandes conflitos que eu tive dentro da redução de danos aí da Unifesp é o seguinte. Eu convivi, morei e conheço muitas das prostitutas na época que moravam nos bordéis, trabalhavam nos bordéis ou nas ruas mesmo. Conheci várias. Eu tava nesse meio, eu vivi esse meio. Aí a gente tem um projeto de redução de danos feito pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. A Universidade Federal de São Paulo, que eles recebem uma verba muito grande, eu não lembro certo qual que é, mas era uma quantia que aquela mulher, a diretora do programa, tinha nos dado para nos passar, era um valor absurdo. E qual que foi o projeto deles? A gente foi lá no encontro, ali na Faria Lima, não é Faria Lima, não, é Brás Cubas, é a Rua do Poupa Tempo ali. Sim. Que tem os puteiros, qual que é? João Pessoa. Da João Pessoa, isso. João Pessoa. Isso, a gente foi nessa rua distribuir lubrificante, camisinha e fazer teste rápido de HIV para as prostitutas. Aí eu fiquei tipo,
Não é possível. Eu fiquei o projeto inteiro pra ver se era realmente isso. A gente passou de bordel em bordel, entregando camisinha, preservativo e teste rápido de HIV para profissionais do sexo ali na região. Aí a gente ficou umas 5 horas fazendo isso, e aí teve uma reunião depois do evento perguntando: ai, galera, o que que vocês acharam sobre isso? Aí eu virei, levantei e falei: esse foi. Eu falei assim, tá, e quando é que vai começar o projeto mesmo? Aí ela falou assim: não, esse foi o projeto. Aí eu virei e falei assim: então quer dizer, vamos supor um valor fictivo. Então quer dizer que nesse mês você ganhou 15 mil reais para você distribuir camisinha aqui, camisinha lubrificante que dá pra pegar no postinho de graça e exame rápido de HIV? Você sabe quanto uma garota de programa, uma profissional do sexo, uma prostituta, uma puta, precisa se cuidar? Quanto ela se cuida? Eu sei que tem gente que não se cuida, mas isso em todo lugar. Mas uma garota de programa profissional de sexo, puta, vagabunda, seja lá do que você queira chamar, o tanto que se cuida, porque é uma questão que se pegar qualquer coisinha que pode destruir a sua vida pro resto da vida. Você pode morrer, você pode ficar tomando dependente de remédio o resto da vida. A vida inteira. Aí ela ficou indignada comigo, e aí houve outros projetos, né, que deploráveis também, mas não cabe a mim ficar falando. Ou melhor, cabe a mim, mas eu não vou ficar me estendendo a isso. E aí era o seguinte, aí as pessoas trabalhavam um ano inteiro nesses tipos de projeto em busca de ganhar uma vaga dentro da universidade, né? Que eles chamavam de bolsa para quem está lá contribuindo com a sociedade. Só que eram projetos tão imbecis, tão abruptos, assim, de intelectualidade, uma falta de uma escassez de solidariedade, de empatia com o ser humano, que eu ficava indignada. E aí veio essa coisa do caralho, a gente precisa juntar a galera. Porque a gente, dentro dessa redução de danos, eu realmente conheci que, beleza, a galera que tá sofrendo com a má distribuição de renda tá aqui, a galera preta travesti tá aqui, a galera travesti branca tá aqui, da galera gay tá aqui, sapatão tá aqui. Então, realmente é possível que essa galera fique no mesmo ambiente e em paz. Então, a gente precisa criar um novo núcleo para que isso aconteça de uma maior capacidade. Né? E aí veio o surgimento da ideia de fazer um quilombo, né? Só que isso era um adolescente que brisado das ideias, era um adolescente que acreditava ser possível uma pessoa do nada aparecer, dar um terreno pra gente e construir um quilombo pra gente formar um quilombo urbano. E aí eu já tinha essa mentalidade na cabeça, eu fui para a faculdade, onde eu vi a a grande dificuldade, o diálogo, como que vivem as pessoas, o quão a dificuldade é de uma pessoa trans, travesti, não binária, preta, periférica, estar dentro de uma universidade, estar dentro de um ambiente acadêmico, o quanto é difícil, não só por questões ideológicas estatais, mas também por questões da nossa própria rotina, porque muitos têm que trabalhar e estudar, aí você é uma pessoa preta, travesti preta, aí você já não consegue ter trabalho, você quer estudar, você precisa sobreviver. Se você muitas vezes não vai pra rua fazer programa, você não paga a conta, não paga o aluguel, que muitas das vezes em alguns lugares é diária, não é mensal. Né, aquele cafofo lá, cafofo, até bonito falar. Aquele quartinho no terreno baldio era R$ 500 a diária. A diária, não é o mensal, não. Não é R$ 500 por mês, igual eu pago na minha casa aqui, sofrendo sendo CLT. Não é. Era R$ 500 a diária. Então, a das 6 prostitutas não ir pra rua pagar. É foda. Aí tinha, dentro da faculdade, eu acho que tinha umas, o quê? 6, 8 pessoas negras de diferentes gradualidades, né? Graus de faculdade. Então, tinha gente que a gente andava que era do 5º ano, gente do 3º, primeiro, e a gente sempre andava em bando, né? Eu acho que eu não tenho muita foto dessa época, porque eu era uma desgraça nessa época. Mas aí, por que eu tô falando da faculdade? Porque existe uma matéria chamada psicologia e ecologia ambiental, né? Não, ecologia social? Não, que a gente tinha no Educafro também. Não, era social. Era... Enfim, era uma coisa que trazia a gente para um coletivo de pessoas. Então a gente fazia. A gente ia. Cultura e cidadania? Não era bem essa, mas tudo bem. A gente ia para aldeias indígenas, Paraguai, que eu estudei no Paraguai. Então a gente ia para as aldeias indígenas
Muitas dessas aldeias só tinha anciões, que eram os idosos lá, dessas aldeias indígenas. E aí ali eu fui vendo o quão diferente é essa cultura de um povo originário para uma cultura ocidentalizada, né? Porque para um povo originário, eles precisam viver em comunhão, precisam disso, eles precisam do coletivo, né? Dentro do ocidentalismo, a gente acha que a gente é independente. Essa coisa de buscar, querer, trazer, almejar, correr atrás e não sei o que, para a nossa independência é uma coisa tão valorizada para a gente dentro da ocidentalidade, e dentro dos povos originários já não é. Afinal, o que é ser independente dentro do povo originário? Não existe. Você não é um ser humano independente. Porque se. Como assim, eu pago minhas contas, eu sou independente. Bom, se você não tivesse outra pessoa para te dar um emprego, você não ia ter salário. Se não tivesse outra pessoa para ter o dinheiro, você não ia ser nagueira. Se não fosse outra pessoa para costurar o suforro do meu sofá, eu não ia ter o sofá. Então, tipo assim, a gente vive dentro de ações criadas por outras pessoas. Então, só a partir daí, a gente não é independente. Né? Não existe essa ideia do dependente dentro E o povo originário reconhece isso. Ele reconhece que você, Mar, tem uma qualidade, te reconhece como uma pessoa trans, travesti, te reconhece que você tem suas qualidades, que você tem capacidade de ajudar o nosso meio, assim como eu também tenho, a Yasmin também tem, o Guilherme também tem. O papel do quilombo também é esse, né? Não existe uma hierarquia dentro de um quilombo. Não existe divisão de gênero dentro de um quilombo. Aos papéis de função, exercer uma função dentro de um quilombo, remete mais sobre as suas capacidades como ser humano do que as capacidades que foram impostas por você, né? Eu sou Mariana, sou bem ninfetinha pequena, mas eu gosto de, sei lá, bater marreta, gosto de subir laje, bater laje. Tá bom, eu como líder quilombola, Yasmin também tá aqui, aparece aí. Agora eu esqueci que aparecer. Aparece aí, Yasmin também foi uma líder quilombola lá do Quilombo Urbano, Quilombo lá de Cubatão. Um beijo, galera de Cubatão. Da Fabril, galera da Fabril, um beijo. Guilherme vai lá até hoje. Guilherme vai lá, ele vai lá ver as pessoas, como é que elas estão, como que estão o progresso. Ele foi lá, como que você foi lá? Mês passado, né? Mês passado. Mês passado ele foi lá verificar como estão as pessoas que a gente ajudava. Que a gente ainda traz isso, né? Então, a gente trazia essas pessoas, né? O quilombo, como realmente surgiu o quilombo físico? A gente faz parte do Educafro. Eu digo que, mesmo não estudando lá hoje em dia, eu digo que eu faço parte porque muita coisa que eu aprendi, eu ainda carrego comigo de lá, né? O Educafro que eu estudei lá me deu muito senso crítico, me deu a fome, que a gente chama de fome, dentro do hip hop a gente chama de fome, me deu muita fome, e eu sou insaciável, cara, eu quero comer, eu quero engolir, eu quero devorar o mundo, eu mereço o mundo e eu vou conquistar ele. Só que a gente trabalhava lá a gente estudava no M1, a gente tinha uma. O que ela era? Terapeuta holística, que ela não era psicóloga. Terapeuta holística chamada Mariana, né? Não vou poupar palavras. Mariana, ela me ajudou muito. Eu não posso ser tão ingrato assim a ela, porque ela me ajudou muito a entender os traumas da infância, as abusidades da infância. Ela foi muito mãe para mim, ela sempre perguntava como é que eu tava. Lá dentro da salinha dela era um dos poucos espaços que eu me permitia, como ser humano, chorar, né? Porque tem essa coisa do homem não chora, mas eu tinha me imposto que eu não ia chorar, porque eu chorei tanto tempo na minha vida, por tanta desgraça que eu passei, e eu falei assim, eu cansei de chorar, eu vou levantar meus braços e vou partir para cima, e foi isso que eu fiz. Aí veio o Furacão Keila e tal, mas eu percebi também da terapia, ela ajuda, né? Aí a terapia falou assim, será que isso realmente foi tão saudável? Não foi, né? Foi o fato de eu não chorar que veio aquela trans, furacão, destruiu tudo, mas foi muito benéfico para mim, é aquela de tempo ao tempo, né? Só o tempo cura. E aí
Eu fazia bastante projetos sociais dentro do Educafro, eu procurava me envolver bastante com a comunidade, em palestrar bastante, falar bastante, participar bastante, que tinha bastante entrevistas, assim como você está fazendo comigo, tinha bastante dessas dentro do Educafro. E aí eu fui cada vez mais me entrosando lá dentro. E aí surgiu a oportunidade da criação do Quilombo, que veio através de um outro movimento social, né, uma outra ONG, que é dessa pessoa, a Mariana. E aí eu tava numa situação muito difícil, então eu achei que ia ser muito benéfico eu ir pro Quilombo, porque eu não ia pagar mais aluguel. Como que se paga um quilombo urbano? Porque tem que pagar aluguel, né? Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Existem editais que a gente participa com as nossas ações, né? Editais sociais que a gente mostra o projeto social, e aí o Estado manda dinheiro pra gente, aí a gente consegue pagar aluguel, a gente vai sobreviver muito de doação também. O Educafro ajudou muito com a gente com cesta básica. Obrigado, Educafro. É, é, e a gente foi se construindo a partir disso. Só que aí essa pessoa, Mariana, que a gente pode colocar como dona. Dona é quem assinava o edital. Não vou chamar ela de dona, Uhum. a moral para ela, não. É quem assinava o edital e que ficava cuidando das questões financeiras. Então a gente tinha como eu que tá entre eles aqui, eu realmente estava morando no Quilombo, participando do Quilombo. Então eu saía na rua, ia conversar com as pessoas na rua, ia apresentar os projetos, ia falar da construção do Quilombo que estava tendo, que ia ter aulas para pessoas que queriam voltar aos estudos, sejam elas de qualquer idade, idoso, letramento racial. A gente ia falar sobre eu sou uma pessoa adicta, significa que eu sou uma pessoa que passou, ou melhor, passam por um processo de dependência química, só que eu já estou tratadinha, faz 3 anos que eu não uso drogas, e a gente também ia falar sobre isso, né, sobre a dependência química dentro de espaços racialmente divididos, né, que o racismo ambiental fizeram isso, e a droga dentro é muito presente. Dentro do prédio de muito vereador aí também, mas vou falar do meu povo. Eu vou falar do meu povo. E a gente ia falar sobre isso. Então, a gente, dentro do projeto do Quilombo, a gente ia falar sobre africanidades, né? Que a gente também é dentro da religião de matriz africana, saudade do maravilhoso terreiro. Dentro do Quilombo tinha o terreiro, acontecia uma gira uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Uma vez a cada 15 dias. O pai de santo sem saber. Dentro do Quilombo a gente falava sobre saúde pessoal, higiene, alimentação, a gente falava sobre escolaridade, a gente falava sobre educação sexual, boa, Guilherme, a gente falava sobre propostas de emprego, o que é um emprego viabilizado, o que não é. A gente falava sobre saúde ambiental também, né, sobre como é que a gente vive, como são nossas casas, como que é o ambiente que a gente mora, com o que está na nossa volta. A gente falava muito sobre isso, tinha aula de zoologia, então tinha, às vezes, que eles traziam animais pra gente, passarinho, o melhor foi da cobra, teve bastante coisa. A gente ia visitar rio, cachoeira, a gente tinha aula sobre planks. O que é uma plank? É uma planta, é uma planta alimentar, planta, não sei o quê. É um alimento não convencional, é uma planta que dá para comer. Isso, é uma folha que normalmente a gente conhece, né? Que planta comestível não convencional, alguma coisa assim. E eu acho importante você falar sobre todo esse papel social que o Quilombo tem, né? Não é só um espaço físico, né? É um espaço cultural, é um espaço educacional, é um espaço de criação, é um espaço de representatividade, é um espaço de resistência, é um espaço. É muita coisa acontecendo ali, né? E acho que a maioria das pessoas não tem essa visão e essa consciência da importância que tem para as pessoas que estão ali, né?
é como você falou, é trazer letramento, é trazer conhecimento, é trazer resistência, é trazer consciência de si próprio, né? De estar ali, de poder exercer sua religiosidade, de poder ter um espaço onde você se sinta seguro, né? Hum. Dentro lá no Quilombo, quando a gente fazia gira, era engraçado. Porque a gente era testemunha de Jeová, não era? Do nosso lado. Do lado do Quilombo era testemunha de Jeová. Então, no dia da gira que eu tinha que coordenar as coisas, era engraçado, porque, por exemplo, dentro da gira, como a gente estava começando ainda, tinham umas 5 ou 6 pessoas, visitantes, e 4 médiums, né? Pessoas que trabalham aí com orixá, com espíritos e afins. A nossa voz ecoava mais que o povo da Testemunha de Jeová com o microfone e o cacete. Era um cão. Então, era engraçado, porque de um lado eles estavam cantando o louvor deles, a gente super respeitou, nunca teve essa rixa de igreja barra. Eles com a gente teve, mas a gente com eles não, né? E do outro tava a gente lá cantando Exu, salve Iemanjá, salve Xangô, toda essa galera, a gente tava lá, então era muito engraçado, né? E aí muitas pessoas, elas começavam, por exemplo, na igreja mesmo, ficavam só vendo de fora, que a gente não fazia um espaço fechado, a gente abria mesmo o portão para as pessoas verem como o objetivo sempre do Quilombo foi sempre trazer as pessoas, trazer essa questão da curiosidade. Então, a sala, por exemplo, quando a gente ia fazer a gira do terreiro, a gente tirava os móveis e a sala era aberta. Não tinha uma sala que é uma parede, 4 paredes, não. A gente abria o portão e ficava usando a casa. Quem quisesse entrar na casa para comer, beber, tomar uma cerveja, qualquer coisa, podia. Podia, não tinha. A minha casa, minha casa é sua casa. Era assim que funcionava. Então, várias pessoas iam lá, várias pessoas frequentavam, e isso a gente coordenava sozinho. Eu coordenava a questão das pessoas, conhecia as pessoas, sabia quem está entrando na minha casa, óbvio. O Guilherme ajudou muito com questões de fazer a logística de trazer alimento, trazer as coisas. Aí Yasmin cuidou muito dessa questão de, essa semana a gente vai fazer o quê? Na próxima semana a gente vai fazer que projeto? O que a gente vai trazer? O que a gente pode agregar? Correu muito atrás sobre a reforma da casa, correu muito atrás de dinheiro, do que a gente podia ajudar. Eu fui atrás de imóveis, o Guilherme ajudou na mudança. Então, nós 3, porque eu digo que aquela mulher não era presidente? Porque quem botou o bagulho para funcionar foi a nossa presidente. Vocês, quem tava ali, né? Ela não tava lá, entendeu? Ela não tava. Agora vamos jogar na realidade. Iemanjá. Pra quem voltando? Que o inimigo tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu! Iemanjá, para quem não conhece, para quem não é familiarizado com religião de matriz africana, Iemanjá, ela é uma orixá, que significa uma deusa, assim por dizer. Ela é responsável, originalmente ela é uma orixá de rio, mas ela é responsável para nós, seres humanos, cuidar das nossas cabeças, cuidar da nossa depressão, da nossa tristeza, aliviar as dores que a gente tem nas nossas cabeças, as confusões. Ela vem para acalmar. No Brasil, ela é associada ao mar, porque o rio que era cultuado nela, na Bahia, acabou secando, acabou ficando semi-fértil. Então, os baianos decidiram cultuar ela no mar, e aí se popularizou que Iemanjá é uma orixá do mar. Mas originalmente ela é uma orixá do rio, e ela vem para cuidar das nossas cabeças. Então, teve um dia lá no Quilombo que a gente fez uma festa de Iemanjá muito bonita. A Iemanjá deu banho em todo mundo, a coisa mais linda, foi lindo. E aí, no dia, aí passou a festa, né? Que quem é da religião sabe como é o final da festa, é triste. E para quem não é, saiba que é triste, tá? Você que vai lá só para ver a festa, é uma delícia. Se você vai lá, come, bebe, se diverte. Mas para quem embora, quem triste. Fica lá para limpar. Lavar, é muita roupa para lavar, muita louça, muito chão, vai muito sabão, vai muita água, tá? É triste, triste, triste. Entendeu? Você chega na religião de branca, você sai toda imunda. Mas voltando, no dia seguinte, veio um moço, os filhos vocês já tinham ido embora? Veio um moço que tinha passado lá, porque é isso, quem incorpora, quem trabalha com o espírito não lembra de nada. Aí veio um moço, me agradeceu, eu não tinha entendido por quê. E ele tinha me dito que ele é dependente químico,
não consegue fazer nada sem usar droga, e quando ele fica sem usar droga, ele pensa em se matar. Ou melhor, quando ele fica sem usar droga, ele fica querendo se matar. E ele falou que aquele foi o primeiro dia em muito tempo, depois da festa de Iemanjá, que ele acordou bem feliz, calmo e sem a necessidade de ficar se drogando. Ele caiu. Mas ouvir aquilo, falou, porra, o bagulho dá certo mesmo, né? Porque nós que é macumbeiro ainda tem assim com a macumba, será que vai? Mas funciona, e não foi nem por tipo. Aquilo me deu esperança que aquele projeto ia continuar. Me deu esperança que aquele projeto ia continuar. Então a gente ficou. Quanto tempo a gente ficou? Ó, a gente ficou 2 meses e meio. Mas foi o suficiente que quando a gente chegou, nada estava andando. Essas duas pessoas que estão aqui, esses 3 seres humanos que estão aqui, e a avó Tereza, Maria Tereza, não me deixe esquecer. Dona Maria Tereza, eu sei que a senhora está em algum lugar aí ou aí, mas a gente ama a senhora, entendeu? A senhora foi um ponto de. Maria Tereza, obrigada, Yasmin. Explica quem é. Maria Tereza, ela era uma senhora arretada, morava com a gente no Quilombo. Um beijo, Maria Tereza, que saudade que eu tenho de você. Eu tenho eles aqui como meus melhores amigos, mas a Maria Tereza, ela foi uma grande força de melhor amiga, assim, num outro sentido, porque ela era uma senhora muito vivida mesmo. Ela era da Igreja Cristã do Brasil, mas ela estava sempre com a gente na macumba, ela estava sempre com a gente no culto. Era mais macumbeiro aí, muito mais sabido de macumba que muita gente por aí que se diz macumbeiro. Respeitava todo mundo, era um amor de pessoa, vivia com alegria, mas ainda assim, ela, na sua alegria, na sua felicidade, na sua maneira de fumar o cigarro, beber o café de manhã e não calar a boca, que essa mulher não calava a boca. Ela dava para ver que toda a alegria que ela tinha vinha de uma luta muito intensa e constante. Todo aquele sorriso, toda aquela coisa, dá pra ver que era sincero, verdadeiramente sincero. Não é aquela pessoa que tá sorrindo e você fala, pô, ela tá triste por dentro. Não, dá pra ver que ela era realmente feliz. Mas dava pra ver que ela era feliz porque ela sabia o quão cansada ela tava. Não sei se dá pra entender. Ela era muito feliz porque ela sabia que tudo que ela passou, tudo que ela lutou, ela ria porque ela sabia que ela merecia rir. Ela dançava porque ela sabia que merecia dançar. Tendo música, sendo uma coisa que ela não entende. Ela se jogava para aquilo porque ela sabia que ela merecia aquilo. Ela sabia que ela merecia as coisas que ela queria. Eu quero, eu mereço. Se eu mereço, eu quero. E ela sempre correu a partir disso. Então ela foi uma força descomunal pra gente no Quilombo. Ela foi uma grande abraçadora. Quem conheceu Maria Tereza, que mulher, que pessoa, acolhedora, amorosa, extremamente inteligente, meio viajada, mas eu acho que era da idade mesmo, que ela tava xoxa, capenga. Mas a vovó do Cid mais engraçada possível. Entendeu? Não era meio tão esquizofrênica quanto a vovó do Cid, mas era essa pegada. Às vezes tu escutava ela falando uma coisa e ela se desmirilhava no meio do caminho e você já não sabia nem mais o que ela estava falando. Mas você estava ali para ouvir ela. Você queria ficar ouvindo ela o dia inteiro. Né? Tinha vezes que você sabia que ela estava falando um negócio nada a ver de um assunto que você sabe que o que ela está falando não está certo. Mas você ficava ouvindo ela porque era maravilhoso ouvir essa mulher. Então ela me trouxe muito dessa questão parecia uma presa velha pra mim, tipo assim, olha, a gente tá lutando aqui, né, tentando fazer esse negócio acontecer, tá todo mundo tentando na merda, tentando sobreviver, mas vamos fumar um cigarrinho de manhã e beber um café sem se preocupar? Vamos fumar um cigarrinho, tomar um cafezinho sem se preocupar? Tipo assim, esses 5 minutos de fumar um cigarro e tomar um café, vamos mandar nossos problemas pra merda? Vamos conversar sobre umas coisas nada da vida. Então, dentro de um ambiente apocalíptico que foi o Quilombo, porque o Quilombo foi muito bom no começo. Que é aquela coisa de amizades falsas, tudo é sempre bom no começo. E aí a gente tem essa pessoa, que é a Mariana, que ela é assistente social. Pra mim já tinha que ser destituída, mas enfim. Ela que fazia assinava os editais e pegava o dinheiro dos editais e mandava os programas. A gente começou, esse povinho aqui, a gente começou a perceber que a gente não era
o que foi pretendido para nós. O que foi pretendido para nós? Que a gente vivesse num quilombo. E o que nós fizéssemos dentro do quilombo iria ser divulgado para que nós recebêssemos uma verba para ajudar o quilombo dentro de alguns editais que era possível a gente se enquadrar. Uhum. Então, é o seguinte, praticamente o que eu estou tentando dizer aqui. Vocês vão viver a vida de vocês dentro do quilombo e a gente vai documentar isso. Se der certo, ok. Se não der, tá tudo certo também. Só que não foi isso que aconteceu. Começou a ser tipo um programa de TV. E por que eu digo programa de TV? Porque, gente, amanhã, bem exemplar, vamos ser bem exemplares aqui. Gente, amanhã a gente vai se arrumar bem cedo e a gente vai fazer um workshop no meio do mato. Vamos no meio do mato. Aí a gente ia pro meio do mato, a gente só ia viver. A gente estava lá para ser crianças, adolescentes, jovens adultos em processo de construção, em contato com a natureza. Esse é o diálogo que tinha com a gente. Que vocês vão ser jovens, como que é ter o contato com a natureza, como vocês se conectam com ela, como a fauna explora vocês, como vocês exploram o ambiente, tudo isso. Então, tipo assim, é uma imersão. Se a gente conversa para fazer um camping, a gente vai acampar e vai ser imergido no mundo da natureza. Não era isso que acontecia. Acontecia que, tipo assim, vai lá agora tirar foto assim. Não, agora tira foto desse jeito. Entende? Tipo, uma coisa meio não, imatura. Roteirizada, né? Roteirizada. Entende? Então, tipo assim, queria um lugar. Porque, querendo, eu falando de mim que morei no Quilombo e dos outros jovens que estavam lá, nós éramos jovens carentes de muitas coisas. Carentes de afeto, carentes de. Não é negligência que fala, como que é a contrário? De atenção estatal, de atenção educacional, de atenção de todos os tipos, assim, financeira, a gente precisava de atenção. Éramos carentes. E aí vem essa pessoa com um discurso esquerdista maravilhoso, que as coisas vão melhorar, tipo, vem morar no Quilombo, vocês não vão pagar aluguel, vocês vão poder se desfrutar, ou se vocês conseguirem arrumar um dinheirinho e quiserem ajudar com a gente, comprando um arroz, um feijão, ajuda, porque eram realmente muitas pessoas, assim. Só que, tipo assim, começou a ter a ideia, começaram a lucrar com a dor do outro. Então não é igual aqui, que é super natural eu falar sobre minha vida, os meus traumas, a minha prostituição, a minha vida no Quilombo, como foi crescer dentro de um cenário de violência infantil, crescer dentro de uma grande divisão racial e econômica. Eu estou disposto a falar sobre isso, porque é um momento que eu me dediquei a você, para com o público, falar sobre isso. Eu me dediquei a estar aqui, a falar sobre isso. Inclusive, me dedico todo santo... Nossa, por isso é política falando. Me dedico todo tanto dia a falar sobre as questões da sociedade, pois eu jamais tolerarei, diante dessa sociedade de divisão racial e de gênero, perante a minha presença. Não tolerarei jamais para a presidência, aquela brincadeira. Nunca vou me candidatar na minha vida. Mas, enfim, isso precisava ser abordado todo santo dia. Todo santo dia. Gravado, documentado, escrito, repassado. E aí, tipo assim, essa diretora do Quilombo nunca tava presente. Então ela vinha documentar as coisas dela, sempre. Ela tinha um quarto só pra ela. Tinha um quarto só pra ela, uma cama só pra ela, enquanto tinha adolescentes que dormiam, 3 pessoas num sofá. Num sofá, não tinha nem quarto, era um sofá. E se você tá achando que é um sofá-cama, sofá convencional mesmo. 3 pessoas num sofá. Ela nunca estava presente, ela sempre cobrava a gente de fazer manutenção na loja não, né? No Quilombo, mandava a gente se pendurar no telhado para lavar telhado, tirar limo das coisas. Tipo assim, tudo bem. Nós, como um coletivo de pessoas aqui, nós nos propomos a fazer esse tipo de coisa, por nós. Só que, tipo assim, a partir do momento que eu sou um chefe quilombola, como eu era, a Yasmin era, ou melhor, e o Guilherme também a partir do momento que eu falo para o meu coletivo de pessoas que a gente tem que fazer alguma coisa, existe uma coisa que é diferença entre líder e chefe. Eu sou um líder como quilombola, não sou um chefe. Não manda em ninguém. Tudo é sugerido. A gente precisa limpar a calha. Tá inundando a parede. Vamos limpar a calha? Quem quiser ir, vá. Quem não quiser,
foda-se também, mas tem as consequências. Claro que tem consequências, não sou eu que vou colocar a pessoa no pedaço de pau e chicotear dela também. Só que, tipo assim, isso fica na memória do ser humano. Poxa, a gente tava precisando limpar a calha, você não fez, agora você tá querendo cobrar a gente de alguma coisa? Entende? Então, a gente se propunha a fazer esses projetos e se dedicava a estar com um coletivo pra fazer isso. Essa diretora Mariana, não existia isso, não fazia isso. Então, vocês têm que limpar a calha, e aí? Acabou. Quem trouxe os móveis para as pessoas conseguirem dormir foi eu e o Guilherme. Graças à ajuda da minha mãe, a gente tinha uns móveis lá, um sofá-cama bonitinho para as pessoas poderem ter onde dormir. E tudo bem que não era muita coisa, mas ajudou muito. Agora cada um tinha o seu sofazinho para poder dormir. E o Guilherme ajudou na mudança, questão de frete, questão de pegar e desmontar as coisas. O Guilherme foi uma grande força. Obrigado, Guilherme. Ele foi uma grande força nesse sentido. E trazer doação também alimentícia, essas coisas, foi tudo o Guilherme. E essa mulher só aparecia para documentar nosso sofrimento e fazer, às vezes, de vez em quando, um projeto social, tipo uma roda de conversa sobre um determinado assunto. Como se ela, tipo, olha como o Quilombo tá ajudando a vida deles, olha como o meu projeto tá ajudando a vida deles. Nossa, eles eram tão carentes, pobres, sofridos, olha como eu tô ajudando eles. Era praticamente, não era essas palavras, mas para um bom entendedor. Mas era exatamente isso, para um bom entendedor, ainda mais que a gente tem um pensamento afiado, a gente, é literalmente isso que era dito. Então a gente, tem, igual tem uma trend, não é, pode chamar de trend? Aqueles vídeos, uma paródia que tem, que a pessoa simula que tá ajudando um mendigo. Assim, no TikTok tem, no Instagram tem. Essas pessoas que simulam tá ajudando um mendigo, mas é uma pessoa normal. Era exatamente essa vibe. Quando eu vi esse tipo de vídeo a primeira vez, eu falei, é um tempo, cara. Porque a gente tá se matando, tá se esforçando pra trazer qualidade de vida para pessoas e vem uma pessoa iluminada. Episódio, mas vem uma criatura infeliz, enviada pro diabo, criatura da discórdia, entendeu? Trazer a nossa força que a gente conseguiu sozinho, ou melhor, sozinhos, e aplicamos num coletivo e abusar disso. E aí que vem as outras coisas. Por que o Quilo? Mas é só expulsar essa mulher do projeto. Alguém assina o edital no lugar dela. Sim, é uma ótima ideia. Só que ela já era uma pessoa conhecida dentro desse ramo de editais. Então era mais fácil para ela também arrumar esses editais. Só que o que aconteceu? Vamos supor, o edital desse mês foi R$5.000. O aluguel que a gente pagava no Quilombo era de R$1.000. Nossa, R$1.000 um Quilombo? Gente, era uma casa enorme, com 3 andares, com uma vista incrível, a acessibilidade era boa, tinha conexão com a natureza, conexão de cachoeira, rio, era na frente do mercado, então o lugar era ótimo, faz sentido ser R$1.000, estava até barato até. O problema era de chuva, né, amiga? Nossa, o dia de chuva era um inferno. Que não dá, tipo assim, não tinha ralo, então a água caía do 3º andar e a chuva em serra é muito forte. Então ia tudo pro 1º andar, aí inundava a casa. Tipo, não era enchente, mas criava-se uma auto-enchente em casa, ninguém entendia o porquê. Mas enfim, essas situações precárias que a gente vivia. E aí o edital vem com R$5.000, R$1.000 de orçamento de dinheiro pro aluguel, o resto a gente investe em alimentação, coisas que forem necessárias para casa e assim vai indo. Não foi isso que aconteceu. O dinheiro do edital, ela desviava o dinheiro. O aluguel ficou sem ser pago durante 3 meses. São R$3.000. Como é que a gente ficou sabendo disso? Porque como ela não morava na casa, é isso que tá. Ela recebia o dinheiro do orçamento, falava que estava investindo em projetos. Esses projetos nunca apareciam, nunca aconteciam. As coisas que aconteciam eram porque esses 3 guerreiros que estão aqui faziam acontecer, né? E esses projetos, esse orçamento todo nunca aparecia. E aí teve um dia que eu tava lá cuidando, eu com minhas guias de branco, o meu odiar. Inclusive tem uma foto dessa, vou mostrar pra vocês. Que apareceu o dono da casa, cobrando os aluguéis. E aí, como você olha pra 4 crianças lá dentro, uma idosa, uma mulher que tava sofrendo muito, trabalhando, se matando pra sobreviver, sair de uma vida que ela tava antes, pra ter uma vida boa, eu
e esses 3 aqui, eu não vou preciso repetir toda a minha história, mas esses 3 aqui, e falar, gente, a gente tem 3 mil reais de dívida fora água e luz que não foram pagos. E a gente tem que arrumar dinheiro pra fazer com que isso tudo funcione. Tinha mais de E ela tinha quanto? 15 mil? Ela tinha uns 30 alguma coisa assim. Então, o último edital, a administração aqui conversando, o último edital que ela recebeu, era esse tipo de conversa que a gente tinha no final do quilombo. Ela recebeu o último edital foi de 15 mil reais, entendeu? Ela podia muito bem ter pago a reforma, um profissional pra ajudar a gente, o aluguel, a conta de luz, a conta de água. Pra onde foi esses 15 mil reais, entende? Porque ela não colocou nada dentro daquela casa. Porque naquele dia que ela colocou 2 cestas básicas pra 8 pessoas dentro do quilombo, ela ainda achou que era muito, pra mim é indignante. Porque todo mês a gente tava trazendo a nossa cesta básica de lá, e a gente tirava da cesta básica dela da casa dela pra levar pro quilombo. Então cadê esses 15 mil reais? Entende? Ai, eu fico indignado. Aí o estresse foi tanto, gente, de verdade, o estresse foi tanto, que essa maravilhosa senhora Maria Tereza acabou falecendo devido ao estresse que foi o quilombo. Ela teve um AVC e acabou falecendo. Eles foram no enterro por mim, porque eu não tava conseguindo, dói de falar sobre isso, porque uma situação de uma pessoa que se diz assistente social, que deveria ajudar as pessoas a acessibilizar a vida delas, diante de, pra mim, é puramente ganância, porque 15 mil reais não somem assim do nada. E um destraço com um ser humano fez com que uma pobre idosa viesse a falecer, né? Eu carrego muito. Olha, sabe qual é o pior? A gente recorreu ajuda, a gente do quilombo reconheceu ajuda, a gente queria processar a mulher, mas a lei falava que não podia fazer nada, porque o aluguel estava no nome dela, a instituição não era realmente considerada como quilombo, então não podia ter uma contraversão entre os moradores, porque teoricamente a gente estava lá morando de favor. Então nada que estava dentro da lei pudesse nos ajudar, ou melhor, não existia nada dentro da lei que pudesse nos ajudar nessa situação. Então a gente tinha uma família com uma idosa, uma mulher solteira, 4 crianças indo ser despejadas. A gente tinha pessoas da comunidade que vinham ajudar a gente e ser ajudada também, que estavam indo ser despejadas. Porque ali também era uma roda de conversa. A gente falava sobre todas essas coisas, saúde mental, empregabilidade, a importância da escolaridade. A gente falava sobre a abusividade de drogas. A gente era respeitado até pela comunidade criminosa do lugar. A gente ficou lá 2 meses e a nossa importância foi tão grande que eu fui lá. A Maria Tereza também foi comigo. No comando. Foi a Maria Tereza, não foi? Foi eu e a idosa Maria Tereza indo bater lá na boca. A gente foi lá, entendeu? A pedido de quem? Dessa Mariana, né? A gente foi lá e eu e Maria Tereza, já Maria Tereza velha da vida já, e eu da favela sempre. A gente chegou lá, uma conversa super tranquila, droga, armas em alguns ambientes, alguns estada. E sabe qual é o melhor? Eu tava aqui, ó, é o seguinte, a gente faz parte de um quilombo, entendeu? Vai subir uns bofe aí, não se estranha, tá vindo pra gente. Vai, quando vier gente, a gente avisa pra vocês. Eu venho aqui embaixo, aviso, ó, vai vir um carreto aí, um caminhão de noite, trazer umas coisas pra gente. Não se assusta, não é BO, não é perrengue, ninguém vai se chegar aqui atirando ninguém. E foi, e aí eles não são otários, né? Eles sabem tudo que está acontecendo ali. Então eles já sabiam do quilombo, eles foram buscar a gente, né? Eu cheguei no menino que vende droga e falei que eu precisava de uma reunião com alguém que realmente entende do assunto. E aí a gente foi convocado e fomos lá na reunião, a gente explicou o que era o quilombo, a gente explicou todo, o bafafá todo. E eles super entrosaram com a gente, foi bem gostosa a conversa, na verdade. Um pouquinho de medo com o trancado, porque, né? Mas super dispostos com a gente. Teve uma festa lá qual que foi? Foi alguma coisa do jogo da comunidade. Eles tinham, acho que não, como é que fala? Campeonato de futebol? Isso, tinha um futebolzinho da comunidade. Uhum. Isso, entre as comunidades. E eles tinham ganhado. E aí eles decidiram fazer o bendito do baile funk dentro lá quilombo. Decidiram fazer dentro do quilombo. Só que, tipo assim, gente, a ideia... Um beijo pro povo do Cubatão. A ideia foi ótima. Só que vocês esqueceram que o paredão de som tava na porta da minha casa. Eu não consegui dormir.
Entendeu? Só que, tipo assim, muito respeitosos. Quando eu digo eu não consegui dormir, não é não é essa CPI de baile funk que tá tendo na câmera. Não é. Deu meia-noite em ponto, apagou-se os paredões, acabou a música, vai todo mundo pra sua casa. Não quero bafafá, não quero. Eles mesmos se administrando, não é nem eu que tô falando. É eles se administrando. Deu meia-noite, gente, acabou. Bebemos, comemos, acabou o bafafá, vai todo mundo pra sua casa, vai dormir que amanhã é outro dia. Não vou me incomodar morador. Aí eles entravam dentro de casa lá. No dia, em diversos dias, eles levavam comida. A galera do comando, eu digo assim, da facção, levava comida pra gente. Aí a Polícia Federal aparecendo na minha porta falando que é associação ao tráfico, aqui, ó. Levava pras crianças, levava comida, bolo, doce, refrigerante pras crianças, bolacha, banana, fruta. Então eles tipo assim, não trazendo BO pra eles, tava de boa. Entendeu? Eles queriam ajudar a comunidade. Eles não viam que o ser humano, que sofre dentro da periferia, obrigada, amiga, assessoria, tudo de bom. Assessores. Eles não viam o pobre sofredor como um produto. Né? Porque a partir do momento que eu sou, vamos supor assim, um traficante, que eu vejo que o meu povo sofre, e eu sei que drogas falsamente amenizam essa dor, então o meu povo é um produto. Chegar nele. E eu tenho que vender o que eu quero. Ele quer amenizar a dor e sofrimento dele, de ser um CLT cansado 6x1? Quer. Eu tenho maconha, eu tenho enfim, N drogas. Lá eu já vivi em periferias que tinham esse tipo de visão. Lá no Quilombo não era assim. Tinha uma visão bem social da coisa. Tipo assim, nós somos um povo periférico que precisa de ajuda. Então, se vocês estão dispostos a educar a gente, dar escolaridade, dar um pensamento crítico, ajudar com alimentação, que não era só a gente que morava no Quilombo que morava no Quilombo, que comia no Quilombo, era como eu tô falando. Se você quisesse entrar lá, pegar um pacote de bolacha e vazar, você podia. Só que a gente tinha que saber quem tava entrando, fato, né? Que tem muita gente filha da puta por aí. E aí... Era isso que acontecia. Então o Quilombo acabou justamente por uma filha da putagem, não tem outra palavra que se aplica melhor que essa, uma grande filha da putagem de uma pessoa que estava usando pessoas com dificuldades e necessidades e carências sociais, justamente para lucrar em cima disso, que na verdade é um projeto estatal que a gente tem, né? O pobre. A vida do pobre é literalmente o que aconteceu com a gente no Quilombo. Só que a gente foi bem acirrado. Então o Quilombo foi desfeito, eu fui para São Paulo, me envolvi em outras razões sociais, né? Eu queria continuar no Educação de São Paulo, mas acabei não conseguindo, fui trabalhar. E aí foi que eu dei um tempozinho dessa questão da militância, de ser um tanto milituda, né? Mas fui para as marchas LGBTs, fui para as marchas da liberação da maconha, mesmo sendo uma pessoa adicta, sem usar drogas, eu fui para a marcha da liberação da maconha, porque, tipo assim, não é só porque eu não posso, que eu não sei que é um negócio que realmente precisa acontecer, entendeu? Quando a gente fala de liberar, tá falando de venda de drogas. A gente tá falando sobre a importância que esse produto tem na vida de algumas pessoas. Por exemplo, eu trabalho hoje em dia numa tabacaria. Entrou uma mulher lá desesperada perguntando se a gente vendia THC isolado. Não se vende, não se pode vender. E porque ela era... Ah, sim, ela... Epilepsia. Ela tinha... Epilepsia. E ajuda. E aí ela tava tendo um surto no meio da loja, procurando maconha THC, justamente porque ela tava tendo um surto de epilepsia, e essa mulher começou a se debater na minha frente, eu achei que ela ia convulsionar. Aí não tive nem o que fazer. Ela saiu pra ela ficar, chamar a ambulância, tudo certinho, só que ela saiu desesperada. Então, tipo assim, é o desespero humano, né? Correr atrás, buscar uma coisa, enfim. É isso, essa é a minha jornada por aqui. Aí eu tô, hoje em dia, fui pra São Paulo, trabalhei. O mercado de trabalho pra mim em São Paulo tava muito difícil. E aí houve a oportunidade de eu vir pra Paraty, onde estou, no Rio de Janeiro. Primeira cidadezinha do Rio de Janeiro, vindo de São Paulo. E comecei a trabalhar aqui. E agora, aqui, a minha militância, ela é um pouco diferente. Por que ela é diferente? Porque eu percebi, a minha militância, tipo assim, eu nunca coloco de lado tudo que eu trago, tudo que eu sou, tudo que eu venho a ser, essas múltiplas jamaias que eu sou multifacetada. Só que eu também tenho que me adaptar ao local. Então, por que eu digo me adaptar ao local?
não adianta eu aqui, por exemplo, fazer uma militância da igualdade de gênero, sendo que aqui a galera não sabe nem direito trabalhista. Isso já está acoplado em eu falar de direito trabalhista. Então, ao invés de eu falar de direito trabalhista para pessoas LGBT, eu vou falar de direito trabalhista para todo mundo. Todo mundo. Todo, porque aqui as pessoas não sabem que elas têm direito a um domingo do mês, que elas têm direito a 13º, a folga, né, que trabalhar no feriado é puramente escolha do funcionário. Eles não sabem essas coisas. Tudo bem que não é uma realidade tão presente assim no Brasil, só que aqui as condições são bem precárias, então as pessoas trabalham muito e recebem muito pouco, sem acessibilidade nenhuma. Tem pessoas aqui que trabalham aqui onde estou, no centro de Paraty, que pegam um ônibus que demora 1 hora para chegar aqui. Então elas vêm de 1 hora de distância de ônibus para poder trabalhar aqui. Então, aí esse dinheiro não é incluso, eles têm que pagar essas passagens diárias, é R$10 cada passagem. Então eles estão aprendendo ainda o que é um vale alimentação, o que é um vale transporte, eles estão descobrindo essas coisas, né? E aqui existe um movimento unificado das pessoas LGBT, que é muito bom, eu vejo muito forte, né? Inclusive a gente passou na frente de uma loja aqui que só contrata pessoas trans e travestis. Babado. São 2 sapatonas que eu conheço na época que eu trabalhava como garçom. São 2 sapatonas, não lembro o nome delas agora, perdão. Mas são 2 sapatonas bravas, mas maravilhosas. Que elas têm várias lojas ao longo de Paraty. E elas só contratam pessoas LGBT e de preferência trans, pretas e travestis. Então, já tem essa noçãozinha. Né? Nossa, que legal! Depois eu vou dar uma pesquisada pra saber como é mais ou menos. Matame, já vou fazer publi. É Matame. Muito bom. Matame ou Matame, alguma coisa assim. Não, é Matame. Uma coisa assim, gente. Mas é muito interessante, elas são pessoas maravilhosas, eu gosto muito delas. Eu gosto muito delas, mas não lembro o nome. Gente. Ninguém é perfeito, né? Eu não lembro nem meu aniversário, pra ser sincero. E aí é isso. Aí, tipo assim, a luta, o discurso, a luta é a mesma, só que o discurso é diferente. Porque, tipo assim, não tem por que eu ficar só fazendo um discurso em foco ao LGBT. Eu começo a fazer esse discurso quando eu percebo que, por exemplo, eu estou dando entrada num discurso sobre direito trabalhista, vamos supor, e aí eles, beleza, mas vamos dar esse direito pro hétero cis. Aí eu, não. Aí eu volto pra pauta LGBT. É um direito trabalhista pra todos. Todo mundo tem que ter o direito trabalhista. Entendeu? Não é só porque é trans, preta, travesti, periférica que não pode ter folga, que não pode ter férias, que não tem direito ao 13º. Não é isso. Que não vai assinar a carteira de trabalho. Aqui é uma luta do inferno a pessoa assinar essa carteira de trabalho. Eu tô 1 mês trabalhando até hoje, não assinaram minha carteira de trabalho. Meu colega até hoje, ele tá 1 ano e meio na empresa até hoje, não assinaram a carteira de trabalho dele e ele tá sem folga. Então, tipo assim, aqui em Paraty é uma máfia do cacete. Então, as lutas são as mesmas, o discurso é diferente. Então, mas por que eu tô falando disso agora? Porque essa é a realidade da pessoa não binária presente dentro dessa reunião. Lacrei alguém aí. Então essa realidade. Cadê? Deixa eu fazer. Meu leque? Não, que leque? Deixa o que a gente comprou hoje. Entendeu? Essa é a realidade de uma pessoa não binária. Coisa. Ai, meu Deus. Pega lá. É a realidade de hoje em dia. Aqui. Não pode ter puteiro. Por que você tá falando de puteiro? Porque aqui tem bastante. Por incrível que pareça, mesmo sendo uma cidade extremamente pequenininha, 44 mil habitantes no ao todo de Paraty. Pra quem não sabe, Paraty é muito extenso de largura. De largura. Só que a população, ela não fica nesse quadrado todo. Ela não preenche todo o espaço. Então ela tá tipo assim. Um pouquinho dela tá no Gonzaga. Aí é mato, e a outra população tá em Praia Grande. Aí vai mais mato. E aí isso se configura para ti. Então não é tipo, esse é o bairro fulano, esse é o bairro ciclano, não sei o quê. É praticamente aldeias. Essa aqui é a aldeia do centro, a aldeia do leste, a aldeia do norte. Morro na POC. Morro da POC. Aqui é assim, brincou, socou.
Nossa, bateu uma gastrite. Cadê os assessores pra te ajudar? Trazer um omeprazol. Omeprazol tá, aqui tem o Imosec, aqui tem Lactopurga. Eu só tenho de pironograma. Tem, qual que é o outro que eu uso também? É um babado. Ainda bem que a gente tá com uma médica aqui pra Comecei a tomar Repoflor. Toma. Tô voltando. Com a coca do lado. Ai. Ele não falou. Depois da Zé vai voltar, querida. O trabalho só tomando. Obrigada, assessora. Você tá cuidando da minha saúde, não posso nem reclamar. A criança carente tá falando pra mostrar isso aqui, ó. É capivara que ela comprou hoje. Mas a gente tava justamente falando do Quilombo. E não intencionalmente, porque eles não sabiam que eu ia gravar hoje. E a gente tava justamente relembrando como que foi a experiência. Toda vez que a gente se encontra, a gente sempre relembra do Quilombo, né? O Quilombo, pra mim, ele... Por enquanto, e infelizmente, ele fica uma ideia metafísica. É por que eu digo metafísica? Porque é um espaço que eu tenho dentro de mim para acolher o outro. Saber que ele é capaz de alguma coisa e poder ajudar com ele, com aquilo que eu tenho. Aprender com ele e ensiná-lo com aquilo que eu tenho, né? Então ele tá num espaço meio metafísico ainda. Porque enquanto eu não conseguir me estruturar, e a gente tá com esse projeto de manter um futuro quilombo pago com nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho, para acolher as pessoas num momento de carência aconteça, a gente vai só se organizando mentalmente, evoluindo, se apurando, se aprimorando. Então, é meio triste, eu fico meio triste de saber que eu não consigo fazer isso por enquanto. E, sinceramente falando, é um trabalho muito difícil. Então, tipo assim, eu ainda tô num processo de aprendizado comigo mesma. Eu ainda tô aprendendo a ser eu. Eu ainda tô aprendendo a dançar, aprendendo a cantar, ainda tô aprendendo a andar, ainda tô aprendendo a engatinhar, a comer, a falar, a se vestir. Eu tô sempre nesse processo de aprender, assim. Eu sinto que quanto mais eu olho pra mim, eu percebo que eu não sei nada. Eu não sei nada. Então, tipo assim, é aquela coisa. É isso que eu tô vivendo. Sou eu? Ou é alguma coisa que eu criei? Será que eu tô sendo eu de verdade? Então, eu sempre vou olhando pra mim, eu me olhando nesse espelho do imaginativo, perguntando, essa sou eu? E aí que tá, não é. Esse não é Jamaia, essa não é Jamaia. Uma coisa meio mística, multifacetada. Entendeu? Eu posso ser isso agora e servir pra mim. Amanhã, em outra situação, em outro momento, essa Jamaia que eu tô sendo agora talvez não seja benéfica. Entendeu? Eu falar sobre direitos trabalhistas com meu patrão não vai dar certo. Entendeu? Então eu tenho que arrumar outro caminho, uma outra Jamaia pra falar as mesmas coisas que eu tô falando aqui, né? Então... Mas assim, a minha opinião é que eu acho que isso não faz você uma pessoa rica, sabe? É como você falou, eu acho que duas coisas, pelo menos, que eu observei, que dá pra gente, que me impactaram mais, sabe? É sobre esse seu senso de coletividade, não só pelas pessoas LGBT, né? Mas de coletividade geral, né? E atualmente a gente percebe que tá faltando muito isso na sociedade, né? Desse se importar, de estar lutando por algo que não seja por si próprio, sabe? Si próprio. Então eu acho que tem muitas pessoas que são muito gratas a vocês três, que eu tenho certeza que vocês chegaram e mudaram muitas vidas, e eu acho que você está fazendo isso agora, compartilhando isso com a gente. E além disso, eu acho que é uma coisa que eu também acho que preciso pensar e acho que me adaptar, é como você falou, a falar o mesmo assunto e de uma forma adaptada, dependendo do lugar. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, que não é qualquer pessoa que tem esse tipo de sensibilidade, sabe? E eu acho que isso enriquece ainda mais o seu discurso, sabe? Sobre liderança, sobre coletividade, sobre resistência. Por exemplo, eu percebo muita gente que um discurso de esquerda, de
um discurso libertário da população periférica negra, que o diálogo, o discurso não bate. Por exemplo, tem gente que quer... Eu percebo que muitas das vezes a gente quer pegar uma pauta de gente que está no trabalho de base e levar essa... E eu ser essa pessoa que leva essa pessoa, esse discurso à frente. A minha ideologia é completamente ao contrário. É eu ensinar para essa população de base, como eu faço com o outro que está acima da gente, ou melhor, supostamente acima da gente, nos ouvir. E então é o que eu sempre digo. Existem duas maneiras. Ou você me escuta, ou vou fazer você me ouvir. Eu fazer, ser obrigada a fazer com que você me escute, o bagulho vai ser louco. Eu consigo entrar nos dois, no meio calminho, fazer um discurso bonitinho. Olha, a gente precisa de saneamento básico aqui em Paraty, porque muitas das pessoas aqui sobrevivem com água encanada direto da cachoeira. Não que seja uma coisa ruim, né? Mas muita gente aqui não tem privada, não tem para onde levar os seus dejetos, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Iluminação aqui também é precária, muitas vezes falta energia na cidade. Então, a gente pode aqui, ó, tranquilo, e você, é isso que a gente precisa, tá entendendo? É isso que a gente tá precisando. Agora, se não fizer assim, se a câmera não ouvir dessa maneira, aí que geralmente em São Paulo é mais fácil, a galera aqui ainda tem medo de sair na rua, quebrar tudo, fazer a porra toda acontecer. Tacar fogo, câmera municipal. Entendeu? Em ônibus eu não, quebrar ônibus eu não sou a favor de queima de ônibus, não. Entendeu? Eu não sou. Por que quebra um ônibus, não quebra uma Mercedes, uma SUV? Uma Ferrari. Vereador. Não quer explode o carro do vereador, ele não quer quebrar um ônibus. Você tem que entender, não queimem ônibus. Não queimem, fica mais difícil pra gente. Que eles não vão repor. Eles não vão repor, ficar um mês. Quem vai repor o ônibus que você tá queimando? Não queime ônibus. Escuta o que eu tô te falando. É difícil. Você sabe quanto custa um ônibus? Foi um ônibus. Mal estão fazendo o que a gente precisa. Em São Paulo, esse mês, cancelaram 2 linhas de ônibus super importantes, o que vai fazer com que a população que anda de metrô, que já não é das baixas, né, uma população extremamente alta, cresça mais ainda. Então parem de queimar ônibus. É um apelo que eu tô fazendo a vocês. Parem de queimar ônibus. E Jamaia, pensando toda essa trajetória que você compartilhou com a gente, da questão racial, da questão econômica, da questão sexual, da questão de gênero, qual mensagem você quer mandar para as pessoas que ouviram toda a sua história? Qual uma mensagem assim, principal que você quer compartilhar com a pessoa aí de casa? Você não sabe tudo. Esteja disposta a aprender consigo mesma. Primeiro, aprenda consigo mesma. Absorva o que o outro tá falando. É importante a gente ouvir o que tá à nossa volta. E isso não mostra que tipo de pessoas nós somos, porque mostra que tipo de pessoas nós estamos nos envolvendo. Muitas das vezes a gente tá em ambientes que a gente não concorda, justamente por pressão, às vezes, ou perceber tardiamente que a gente foi parar nesses locais. Entende? Então esteja disposta a aprender consigo mesma, né? Se escute o que tá à sua volta, procure absorver. Porque você não sabe quem você é, ninguém sabe quem é. A gente é só um momento. Você não é a pessoa que você foi ontem, não vai ser a pessoa de amanhã. Essa pessoa de agora não vai ser a pessoa de amanhã. A gente vive num ciclo. Sempre. Sempre. A pessoa mais importante do quilombo é o... Não. A primeira pessoa mais importante dentro do quilombo de um terreiro é a pessoa mais jovem. É o que acabou de chegar. Por quê? Porque, olha que bonito isso. A pessoa mais importante em qualquer lugar, pra mim, é sempre o mais jovem. É aquele que acabou de chegar. E aquele que acabou de chegar, não necessariamente é a pessoa mais jovem em quesito idade. Mas é a pessoa que chegou agora. Porque ela tá aprendendo. Ela que vai absorver aquilo que eu vou passar pra ela. Ela que vai absorver o conhecimento e ela não vai tomar aquilo como doutrina, ditadura. Não, ela vai levar isso da maneira dela porque ela tem aprendido. Entendeu? Então, por que eu tenho pra falar de tudo isso dessa minha experiência? Né? A vida é esse ciclo. A gente tá sempre chegando em algum lugar, sempre sendo o primeiro a chegar em algum lugar, sempre sendo mais novo a chegar em algum lugar.
E sempre vai ter alguém que é mais novo que a gente em qualquer lugar. Então a gente, ao mesmo tempo que está disposta a aprender com essa pessoa que está mais velha, a gente também tem que estar disposta a ensinar aquele que está chegando. Porque eu aprendi uma coisa com a Yasmin, com a Mai, que está aqui, de uma maneira, e vou levar para o outro de outra maneira, que vai aprender de uma certa maneira, e vai indo. Então a gente tem que estar disposto a entrar no The Circle of Life, já disse o Rei Leão. Entendeu? O ciclo da vida, o ciclo sem fim, que nos guiará, entendeu? É a vida do Rei Leão, entendeu? Então é essa mensagem, sabe? Não se sinta obrigada a achar que você tem que estar preparada para tudo. O que vai te deixar preparada pra tudo é justamente não estar preparada pra porra nenhuma. A partir do momento que você para de controlar, que tipo assim, as coisas têm que ser assim, eu tenho que estar preparada pra aquilo. Aquilo o quê, viado? Se você não sabe se vai ser daquele jeito. Em Nárnia, as Crônicas de Nárnia, o Aslan diz: nada acontece duas vezes da mesma maneira. Eu sou cinéfila, amigo. Nada acontece duas vezes da mesma maneira. Então esteja preparada pra tudo, mas sem se preocupar com todas as coisas. A vida é uma grande consequência de múltiplas ações de todo mundo. Mas não fique se preocupando com a consequência dos outros. Se preocupe com as suas ações. Porque rajada, bomba, vai vir de tudo quanto é lugar. Entendeu? A dor da traição nunca vem de um inimigo. Tá entendendo? É verdade. Nunca vem, a gente nunca fica preparado. O meu inimigo me traiu, eu fiquei triste. Não, sempre vem de todo lugar. Vem do melhor amigo, vem de uma mãe, vem de um irmão, vem desses núcleos que a gente confia. Então a gente tem que se preparar para as coisas da vida, mas não achar que a gente não sabe de porra nenhuma. É isso. E agora, amiga, a pergunta que todo mundo responde aqui no canal. Não, tá bem difícil, a pergunta é bem tranquila, na verdade. Jamais, pra você, o que é transbordar? Eu acho engraçado essa pergunta vem pra mim, porque como muito tempo no passado, as pessoas perguntavam se eu era trans, eu falava sim, sou transtornada da cabeça, sou um transformer, eu falava todo tipo de coisa que começa com trans. E a gente vem desse negócio de transbordar, né? Eu acho muito bonito, porque dentro do trans, a gente pode falar que é mudar. Transformar alguma coisa, né? Fazer diferente, né? E bordar, a gente vem justamente dos nossos passados, antepassados, nossas vozes, bordar, tecer, criar uma história. Então acho que transbordar também pode vir muito disso aí, de a gente transformar, bordar uma história de uma maneira diferente. O processo pode ser triste, difícil, solitário, pode ser muito alegre, ameno, depende de como a gente está abordando essa história, a nossa história, a sua história, a minha história, nessa grande tela da vida, nessa grande tela que é o mundo. Então é um processo difícil, precisa de paciência, precisa de muita experiência, porque nem sempre resiliência é significado de maturidade. Muitas pessoas acham que eu sou meio descontrolado emocionalmente, porque quando eu tô bravo, eu mostro que eu tô bravo, quando eu tô triste, eu mostro que eu tô triste, e as pessoas acham que esse é meu descontrole emocional. Não é. É porque eu justamente estou extremamente alinhado com minhas sensações, meus sentimentos, minhas emoções. Se eu tô bravo, eu vou mostrar que eu tô bravo. Se eu tô triste, eu vou falar que eu tô triste. Se eu tô feliz, eu vou falar que eu tô feliz. E é assim que eu vou me moldando, me transbordando. Pra mim, transbordar, eu acho, a minha mente me leva muito pra essa questão emocional, né? E foi através de transbordamentos emocionais que eu construí toda uma narrativa na qual eu estou aqui hoje vivo e presente a vocês. Porque muitas das vezes, se eu não tivesse esse transbordo emocional, eu não estaria aqui. Poderia estar numa valeta, poderia estar jogado nas margens da sociedade, poderia estar sendo abusado financeiramente, emocionalmente, lá no quilombo, eu podia estar na abusidade das drogas lá na vida mesmo e no Paraguai. Então foi graças a esses transbordos emocionais que eu consegui me manter uma pessoa mais leve. A partir do momento que a gente coloca essas emoções pra fora, a gente permite com que mais coisas entrem. E eu adoro me sentir preenchida. Muito obrigado. Ai, de verdade, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar
sobre você e o quanto eu admiro a sua trajetória, o quanto eu admiro você como pessoa. Eu sou muito grata por estar aqui com você e eu acho que eu estou mais grata ainda de poder ouvir você sobre a sua vida, sobre os seus objetivos. E isso me traz um pouco mais de calor, assim, sabe? De que me deixa mais esperançosa com isso que você falou da parte do transbordar, da parte dos mais novos, sabe? Porque realmente é isso que está faltando para o senso geral, não só para a comunidade, né? Mas para o senso geral de aperfeiçoamento, sabe? De realmente deixar as pessoas aprenderem, sabe? Que nem tudo é preto no branco, nem tudo tem um cinza ali no meio, e esse cinza pode ser totalmente diferente para mim, para você, para as pessoas que estão aí em casa. Então, eu sou muito grata mais uma vez por ter você aqui no canal. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês aí de casa, por mais uma vez estar aqui com a gente, por dar essa oportunidade, abrir espaço da sua casa, para sua família, para a gente poder falar sobre esse assunto mega relevantes que eu acho que tem que ser falado e tem que ser dito, tá bom? Um beijo, Dama! Tchau, tchau! Tchau, Javaia, muito obrigada!